Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 4, verso 4, onde se lê: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Bom, queridos, aqui temos um baita de um elogio para nós, né? Primeiro, a afirmação maravilhosa que nós somos de Deus. E o segundo ponto, que nós vencemos, né? Vencemos quem? Aquilo que o apóstolo João estava falando anteriormente, ou seja, o espírito do anticristo, os enganadores, os falsos profetas, os muitos falsos profetas, né? Importante nós sempre lembrarmos disso, que são muitos, não são poucos, são muitos. E todos esses nós vencemos. Por quê? Porque nós somos de Deus e há alguém que está conosco que é maior do que aquele que está no mundo. Então, queridos, é algo que a gente precisa lembrar: a quantidade deles são muito grande, de falsos profetas, de falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas religiões, etc. E muitas vezes a gente pode se sentir um pouco sozinho, né, queridos, nessa maré de religiões, de falsos ensinos dentro do cristianismo, de ateus, de céticos, etc. Muitas vezes a gente pode se sentir um pouco sozinho. Alá, similarmente a Noé, né, que o mundo todo havia se corrompido de uma forma extrema, né? Todo o planeta tomado de violência, de crueldade, de maldade. E Noé e a sua família se guardaram, né, para Deus, se mantiveram íntegros, honestos, né, servindo a Deus. E eles estavam extremamente sozinhos, né? Em Israel também, na história de Israel, era comum ver o país todo sendo tomado pela idolatria, sendo tomado pela maldade. Mas um pequeno grupo se mantendo fiel ao Senhor. É interessante nós notarmos isso, né, queridos? Muitas vezes Deus trabalha com remanescente, aqueles poucos que permanecem fiéis, que não se vendem, que não abrem mão da sua fé, que não abrem mão dos princípios e valores que o Senhor nos ensina, que não abrem mão do amor. E se você é um deles, meu querido, não se sinta sozinho, né? Pelo contrário, saiba que você é de Deus e você venceu. Você venceu. E que vitória maravilhosa é essa, né, queridos? Nós não nos vendermos, não nos deixarmos cair no engano, seguirmos ensinos que valorizam o ego, que valorizam o nosso próprio prazer, né, que valoriza o nosso egocentrismo, né? Mas não decidimos seguir ao Senhor, tomarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e andarmos por esses princípios de Deus que nós admiramos, de amor, de paz, né, de santidade, etc. Então, nós somos vencedores, queridos. Isso é importante de dizer. Nós somos vencedores porque não nos dobramos ao engano, não nos dobramos às mentiras e permanecemos fiéis ao Evangelho. Um outro ponto aqui, queridos, que diz é que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, por mais que existe o espírito do anticristo já esteja operando, né, o ministério da iniquidade já esteja operando, né, nós vamos ter medo, né, nós vamos ficar preocupados, não, queridos, não. Nós precisamos vigiar sempre. Mas há aquele que é maior do que todos, está em nós. Nós que estamos do lado do mais forte, né, do poderoso Deus, do Todo-Poderoso. Então, nós que temos a paz. Eles não, eles vão ser derrotados, a maldade vai ser derrotada, a desonestidade, a corrupção, tudo isso vai ser derrotado. Então, maior é o que está conosco. Então, nós não precisamos temer, não precisamos nos desesperar, porque nossa vida está nas mãos de Deus. Mesmo se o próprio anticristo, aquele específico, se levantar sobre a terra, queridos, nós somos de Deus. Ele vai cumprir os propósitos dele, e que a gente se mantenha íntegro, se mantenha nele, porque ele é maior do que todos. E precisamos lembrar sempre, queridos, que apesar de a palavra que nos dizer que nós vencemos, esses falsos profetas, etc., é importante lembrar que a nossa luta, queridos, não é contra pessoas, não pode ser, ok? Nós sabemos que existem pessoas que estão sendo utilizadas, que estão enganando, etc., mas nossa luta não é contra a pessoa, é contra o ensino, contra o pecado, contra as forças espirituais. Mas não contra a pessoa. Pelo contrário, a gente tem que orar por aquela pessoa, para que ela seja liberta do engano, para que ela se converta, ela se arrependa. A gente precisa desejar para todas as pessoas, queridos, sem exceção, desejar o melhor.
desejar o bem, desejar que aquela pessoa se converta, repense os seus caminhos, se arrependa, para todos. Mesmo o pior pessoa, o maior enganador, o maior corrupto, aquele que ensina os piores ensinos, nós precisamos sempre esperar, orar por aquela pessoa, interceder por ela, para que ela se volte dos seus maus caminhos. Nós sabemos de um exemplo de uma pessoa que era assim, né? Que a pessoa que se chamava Saulo, que matava cristãos, que perseguia os cristãos, que fechava as igrejas. E esse Saulo se tornou o apóstolo Paulo, né? Então que a gente não se esqueça. E por que ele se tornou o apóstolo Paulo, queridos? Um dos grandes impactos na vida dele, de Saulo, foi quando ele estava ali vendo os judeus apedrejando o diácono Estevão, e Estevão olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Opa, perdoem. Na verdade, Estevão disse: Pai, não lhes impute esse pecado. E aquilo deve ter estremecido na alma de Saulo, né? Ver, né, alguém sendo assassinado a pedradas e aquela pessoa ainda desejando o bem aos seus assassinos. Isso é cristianismo, queridos. A pessoa, Estevão, desejando o bem aos seus assassinos. Não apenas perdoando os assassinos, mas pedindo a Deus, implorando a Deus, que Deus não lhes imputasse aquele pecado. Isso é cristianismo, queridos. Isso é cristianismo. Isso sim é algo valoroso, algo poderoso no plano espiritual. Então que a gente nunca lute contra pessoas, que a gente queira o bem delas, mas a gente lute, né, no plano espiritual para a vitória do reino de Deus. É o que o apóstolo Paulo, esse mesmo, diz em Efésios 6, verso 10, finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta, prestem atenção, não é contra a carne e o sangue, não é, queridos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra a iniquidade espiritual nos altos. Portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, queridos, é contra falsos ensinos, né, falsas doutrinas, forças espirituais das trevas e contra as pessoas que a gente sempre ore por elas e deseja o melhor para elas. Lembrando, queridos, que nós temos Deus, que é maior do que todos. Jesus diz em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então esse é o primeiro ponto, queridos. Você jamais vai perecer. Permanecendo em Deus, você jamais vai perecer. Você tem a vida eterna. Você pode até ter o seu tabernáculo, seu presente tabernáculo desfeito, né? Mas apenas para assumir um corpo de glória. Então a gente não precisa temer nem mesmo a morte, né? Lembrando que o nosso Deus é maior do que todos. E eu acho muito lindo, queridos, essa ênfase do apóstolo João, de que não é apenas que Deus está conosco. Ele falou que aquele que está em vocês, não é aquele que está com vocês, é aquele que está em vocês. O próprio Deus habita em nós, que é o que Jesus diz lá em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, queridos, é Deus que está em você, te guardando, te abençoando o tempo todo, né? Não há ninguém mais próximo de você do que Deus. E eu vou repetir, não há ninguém mais próximo de você do que Deus, porque Ele faz morada em você, Ele está em você, ok? Então não tema diabo, não tema anticristo, não tema nada disso. O que vier sobre a sua vida, meu querido, vai ser, você vai estar sempre guardado pelo Senhor. Mesmo na morte física, você está guardado pelo Senhor, porque nós jamais vamos perecer, né? Lembrando que o príncipe desse mundo já está julgado, o anticristo, todos esses que se levantam, governadores, presidentes, reis, e todos impérios que se levantarem contra o Senhor, baterão na rocha e serão estraçalhados. Agora nós vamos permanecer para sempre, porque nós estamos com Deus e desejamos, né, o melhor, nós queremos o amor, queremos a santidade, queremos que a bondade reine, e a bondade vai reinar, e a bondade vai reinar. Ok, meus queridos? Vocês são de Deus. Guarde isso no seu coração. Você é de Deus e você venceu. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. A graça e a paz do Senhor.